Olá, meus queridos alunos, eu sou o professor Toki e eu estou aqui agora para discutirmos algumas questões muito importantes na questão da arte e que eu acredito que chama muito a atenção de vocês, que é a respeito às tecnologias, e elas estão exatamente ligadas ao nosso assunto que nós vamos trabalhar hoje, que é animações computadorizadas, animações brasileiras e stop motion, tá? E eu dividi em alguns tópicos aqui que eu acho importante que vocês podem observar. A questão da animação e seu surgimento, nós vamos observar como que isso aconteceu e como está hoje. Também a evolução da animação, o processo que ela passou de uma forma de construção para agora, e também a animação no Brasil, como é que o Brasil está nesse contexto. Também a criação do stop motion, como é que foi produzido essa ideia e que hoje ainda continua muito presente na indústria da animação. E como produzir um stop motion, tá? Então, começando nossa aula, então, eu gostaria de mostrar aqui para vocês, primeira coisa, a questão do movimento, tá? Dar movimento às imagens é como dar-lhe uma alma. A palavra animação nasceu com esse sentido, o de dar alma, aparência de vida, movimento. Então, para que no conceito das produções de animação, geralmente esses trabalhos eles são transportados valores humanos para eles, quer dizer, gestos humanos e tudo mais são colocados nessas produções, tá bom? Então, com respeito diretamente com a questão dessa produção da animação, nós podemos pensar aqui sobre, basicamente, a animação ela tem uma relação com o processo pelo qual cada fotograma na produção de um filme é criado individualmente. Esta técnica pode ser produzida em um ambiente diretamente do computador ou pela câmera fotográfica. Isso quer dizer que é possível tanto um técnico de animação poder produzir ou até mesmo você mesmo pode produzir o seu próprio trabalho de animação. E esse processo está exatamente ligado a uma produção individual de cada movimento da imagem que você quer. Então, dar vida a ela, dar movimento a ela, que nós vamos ver mais para frente, tá bom? E ainda continuando nisso, assim, ao juntar os fotogramas, o filme é visto por uma velocidade de 16 ou mais imagens por segundo para dar o efeito ilusório de movimento contínuo. Isso quer dizer que quando se é construído um trabalho de animação, esses trabalhos serão feitos um a um para construir esse movimento. E a gente vai ver então alguns detalhes sobre essas questões com mais ênfase com respeito ao fotograma. O que é o fotograma? Tá? E é interessante nós observarmos exatamente isso, porque ele é a unidade principal, tá, dessa produção. É a unidade de um filme fotográfico, após produzido seu negativo. Assim, um filme com 36 poses significa que temos 36 fotogramas. Lógico que o fotograma não está ligado somente a um filme fotográfico, ele está ligado a cada tipo de imagem separadamente que você cria. Se você cria uma cópia de uma mesma imagem, várias telas e construindo uma sequência, isso quer dizer que você poderá então ter uma sensação de movimento no seu trabalho e aquela unidade será então o seu fotograma, tá bom? E aí eu gostaria de mostrar até um efeito aqui produzido há já muito tempo com respeito a essas experimentações da movimentação da imagem. Isso é um desejo do homem, transportar esse desejo a construir uma imagem em movimento. Então, isso não é só de agora que nós vamos ver esse processo, isso já está na história da humanidade com respeito a colocar o movimento em um determinado processo. Isso aqui foi produzido, então, uma experimentação com o cavalo, e esse cavalo estava numa área em que colocava o cavalo para correr. Na hora do processo de pesquisa, quando se fez isso, se colocou, então, várias câmeras, eram 32 câmeras colocadas com fios, que cada passo do cavalo ele produzia exatamente uma fotografia do movimento do cavalo, até chegar a esse resultado que deu 16 fotografias e colocadas elas em sequência dá a sensação de movimento. Tá? Ainda, o conceito atual de animação surgiu do desenvolvimento de uma série de aparelhos que nasceram com propósitos científicos e, posteriormente, foram direcionados para o entretenimento, em especial a espetáculos que exploravam a curiosidade do público com relação ao sobrenatural e ao fantástico, empregando para isso signos visuais característicos da cultura regional dos locais onde foram criados. Então, quando se produz um trabalho de animação,
essas produções tiveram uma consequência direta com respeito às mudanças tecnológicas no período. E para se construir todos esses movimentos, foram uma série de aparelhos que foram evoluindo até chegar a um processo de nós conseguirmos fazer uma animação. Então, já que nós falamos sobre animação, eu queria um momento agora para que a gente pudesse refletir, principalmente sobre a questão do fotograma, como nós falamos agora. Quero ver se vocês pegaram esse conteúdo na cabeça, e aí eu vou dar um tempinho para vocês ponderarem um pouquinho sobre o que é um fotograma. Espero então que vocês tenham conseguido compreender o que é o fotograma, tá? Então, como eu falei para vocês, o fotograma ele é uma unidade, tá, de uma determinada animação que você quer produzir. Uma das unidades, das imagens que você produziu de sequência é o fotograma, tá bom? Então, agora que nós finalizamos isso aqui, eu gostaria de mostrar um pouquinho desse processo do surgimento dessa animação. Não foi do nada que apareceu. Foram conjuntos de produções tecnológicas, experimentos científicos e tudo mais que deram a possibilidade também sair da questão da ciência para também a questão do entretenimento, tá? Então, nesse sentido, nós podemos ver que o processo de produção da imagem já tinha bem na era do Renascimento, por exemplo, já tinha esses experimentos sendo feitos exatamente com a questão da imagem. E aí, mais para frente, quando a gente vai ver, por exemplo, a lanterna mágica, que era um objeto, inclusive nós vamos ver na próxima aula com mais detalhes sobre isso, era um objeto, então, que trabalhava com projeção de imagem. Tanto a câmera escura, que é essa da imagem da câmera escura que eu coloquei aqui, de um desenho do Stefano Della Bella, que ele ilustra nessa pintura, nesse desenho, o que estava acontecendo nas experimentações desses trabalhos. E aí, a lanterna mágica, ela ganhou muita força também, exatamente pela possibilidade de ver imagens sendo colocadas de maneiras de projeção, tá bom? E nós temos também o zootrópio, tá? Que é também um aparelho que mostra esse desejo do homem tentando animar uma imagem. Então, ele, inclusive, se tornou muito importante e chamou muita atenção das pessoas, porque as pessoas podiam ver ele junto com outras pessoas interagindo para ver essa produção dessas imagens em movimento, tá bom? Bem, mas teve um objeto que, assim, impactou diretamente no processo da animação, tá? Nós podemos pensar a questão do cinematógrafo, criado pelos irmãos Lumière. Esse objeto ele era particular porque ele permitia exatamente produzir um filme através da fotografia. Ele faria a fotografia direto nele, já se revelava nele, era um objeto único para a produção de uma imagem em movimento. Nesse sentido, gostaríamos então de ver aqui, o primeiro desenho animado produzido foi um curta-metragem, exatamente já pensando nesse processo de como construir uma imagem em movimento. E nisso, nós temos uma imagem de animação, quando a gente sai do cinema e pensa na animação, eles estão ali passando o mesmo processo. E aí, o primeiro desenho animado produzido foi o curta-metragem Fantasmagorie, tá? Do caricaturista francês Émile Cohl, tido como pai da animação. Cohl levou cerca de 5 meses para concluir o filme de 700 desenhos em 1 minuto de duração. A gente pode ver aqui um exemplo como que é o Fantasmagorie,
e esse desenho ele se tornou histórico, que era a primeira animação então, que ele fazia exatamente vários desenhos e esses desenhos eram colocados, interpolados um no outro para poder dar a sensação de movimento. Então o Animagore não tinha som e nem uma narrativa exatamente. Mas a questão dessa produção, o objeto, os personagens se transformavam em outras coisas e tudo, mas ele tem um passo muito importante, porque a partir dele, todos os outros desenhos vão passar também por um processo muito semelhante até nós vemos os desenhos atuais como eles estão, tá? Ainda sobre esse surgimento da animação, o primeiro desenho animado com sons, com som, porque o Phantasmagoria não tinha som, tá? Foi dos estudos do Walt Disney, chamou-se Steamboat Willie e é considerado o primeiro filme oficial do Camundongo Mickey. Olha só que interessante. Então a gente pode ver e exatamente segue o mesmo processo do Phantasmagoria, só que lógico com uma tecnologia muito mais avançada com respeito, naquela época, com respeito ao movimento. Imagina hoje que nós temos as tecnologias muito mais avançadas para poder produzir esses tipos de animações que são bem superiores, tá? Mas ele também é um marco, porque agora nós temos, além do desenho do Phantasmagoria, que não tinha som e nenhuma narrativa, nós podemos ver aqui no desenho, esse desenho, que ele agora tem uma narrativa e ele tem também uma sonoridade, tá bom? Continuando aqui, a gente pode ver na evolução do desenho que aí entra a questão da tecnologia e, nesse sentido, as tecnologias na nossa atualidade. Entra a questão do computador e o computador vai possibilitar muitas variedades de possibilidades de construir um trabalho de desenho, de animação, e a gente pode ver nesse processo como antes, lógico, no início da animação, os desenhos ainda eram muito sem muitas expressões e geometrizados, mas com o tempo e esse processo foi evoluindo, hoje nós podemos observar nos animais um efeito já com o transporte de valores humanos, né? Quer dizer, expressões, né, humanas sendo apresentadas nesses trabalhos, tá? Então, é interessante nós vemos esses dois aqui que eu trouxe, que são muito famosos, são experimentações da Pixar, que eles faziam exatamente esse tipo de experimentos, mostrando a possibilidade dentro do computador de fazer isso. Lógico, esses experimentos eles não eram feitos totalmente dentro do computador, mas boa parte deles já estavam sendo escaneados e passados para o computador. Agora, parando aqui um pouquinho também, para a gente poder ver como que está, então, os nossos conhecimentos que nós discutimos até agora sobre qual foi o primeiro desenho animado a apresentar características próprias de animação. E aí eu vou dar um tempinho, então, para vocês, nós falamos ainda agora sobre isso aqui, e aí eu quero ver se vocês vão lembrar, tá bom?
Voltando então aqui, para nós analisarmos então a resposta, como foi que vocês fizeram. Então, qual foi o primeiro desenho animado a apresentar características próprias de animação? Nós temos a letra A, For the Buzz, tá? Que é um filme feito pela Pixar. Também nós temos Adventure of André e Willy B. E também nós temos o Fantasmagoria, tá? Então, podemos pensar nesses três aqui, tá? E aí nós vamos ver qual foi a resposta que vocês deram. Se vocês colocaram a letra C, então está correta a resposta de vocês, tá bom? Continuando aqui, então, nosso estudo, tá? Nós vamos, então, agora pensar na animação no Brasil. E no Brasil, o Brasil tem participado da questão da história da animação, sim, e nós temos grandes participações com respeito a isso aqui, tá bom? Primeiro longa-metragem de animação brasileiro, Sinfonia Amazônica, foi concebido e desenhado por Amélio Latini Filho, que teve a ajuda de seu irmão Mário Latini na fotografia. Anélio levou 5 anos para concluir esse desenho animado de 72 minutos em preto e branco, o qual reúne histórias do folclore da região amazônica, tá? Então, nós temos aqui esse nosso primeiro desenho animado, produzido, então, mesmo processo que foi feito também dos anteriores que nós vimos, né? E vocês viram que deu bastante trabalho para se fazer esse trabalho, essa animação, mas que ganhou grande projeção para a questão da história da animação no nosso país, tá? E também, olhando outro desenho que foi feito, aí já entra a questão do desenho colorido, aí mais para frente, já alguns anos para frente, nós temos, já no final da década de 68, nós temos também uma produção já de animação bem mais avançada e colorida, tá? Que nós temos então, iniciado em 1968, o Piconzé, o segundo longa-metragem brasileiro colorido e o terceiro de animação, ficou pronto em 1972 e foi exibido no ano seguinte. IP Nakashima, japonês radicado no Brasil, concebeu o filme e contou com uma equipe para produzi-lo e finalizá-lo. Então, nós temos participação grande na história da animação brasileira. Mas também, algo que eu gostaria muito de mostrar para vocês é a questão da animação digital, aquela animação que é feita agora não por meio de papéis, que se fazia então aqueles fotogramas, mas agora nós temos uma animação feita dentro do próprio computador e o Brasil participou desse processo de evolução da animação, tá? O filme foi Cassiopeia, é um filme de animação digital brasileiro lançado em 1996 e que foi produzido totalmente pelo computador. A empresa responsável por sua criação foi a NDR Filmes e lançado pela PlayArt. O filme foi dirigido pelo animador Clóvis Vieira. O interessante desse filme é que ele vai ser produzido totalmente dentro do computador. Os personagens, lógicos, serão geometrizados, a gente pode ver aqui, neste aqui que é um GIF que eu peguei exatamente do filme para a gente ver um pouquinho como é que ele é. É um filme não muito conhecido, porque quando na época foi produzido, esse filme ele foi produzido exatamente perto das Olimpíadas, então tirou-se um pouco o foco desse filme, mas ele foi muito importante. Inclusive eu trouxe um GIF também do filme Toy Story para a gente ver a comparação. Os dois praticamente foram feitos muito próximos um do outro, porém, há até uma questão de disputa de autenticidade com respeito à produção de uma animação feita diretamente no computador. Por quê? O filme Cassiopeia, segundo a produção, ele foi feito totalmente dentro do computador, não precisou de nenhum objeto externo ao computador. Então, tudo foi desenhado dentro dele. A questão do Toy Story, que aí entra as divergências, é que o Toy Story ele foi feito com alguns objetos, que esses objetos eles eram escaneados, depois passados para o computador e ali eram mexidos e alterados para dar essa animação. Tá? Então é interessante nós observarmos esses dois, mas se ou não o primeiro filme digital feito no mundo, o importante é que tanto o Toy Story, tanto como o Cassiopeia são filmes importantes para a história da animação digital. Tá? Aí eu vou então para o nosso quiz, que eu vou então perguntar para vocês o seguinte: qual foi a primeira animação digital produzida no Brasil? Eu acabei de conversar com vocês sobre isso. Então, letra A, nós temos o Toy Story, a letra B, o Cassiopeia, ou C, Tim Toy. Vamos aguardar, vou dar alguns minutos para vocês, para que a gente possa então responder.
Ok, então agora vamos ver a resposta. Então, se vocês responderam a letra B, Cassiopeia, está correta a sua resposta, tá? Continuando aqui sobre stop motion e quadro a quadro, que é o que nós vamos ver agora, a questão dessa evolução do stop motion. O stop motion, ele é uma utilização de uma animação, mas feita a partir de objetos externos, tá? Então, são objetos reais que nós vamos utilizar nessa produção. Então, corresponde a uma técnica de animação que utiliza como recurso a máquina fotográfica ou um computador. Basicamente, essa técnica se apropria de modelos reais, juntamente com diferentes materiais, como madeira ou massa de modelar, etc. Então, pode-se usar vários tipos de materiais para o stop motion, tá? E nós vamos ver algumas coisinhas aqui, algumas das suas características. No caso do cinema, estes materiais precisam ser mais resistentes e maleáveis possíveis, exatamente por sua utilização mais frequente durante meses. Basicamente, para se criar 1 segundo de animação é necessário pelo menos 24 fotogramas. Lembra do fotograma? Exatamente, também o stop motion vai fazer esse mesmo processo. Precisa de imagem por imagem, então cada uma imagem que você fazer uma fotografia dele, ele vai ser então o seu fotograma. E na história do cinema, para se fazer esse tipo de trabalhos, o stop motion ele precisava de um material que fosse resistente, porque durava muito tempo, durava meses se usando os mesmos objetos para poder se fazer essa sensação de movimento no objeto. Eu trouxe aqui na história da animação em stop motion 2 exemplos muito importantes, o filme Vincent, que trabalha exatamente isso, e ele é em preto e branco, e os objetos, e tem uma narrativa, a construção de uma narrativa e tudo, que vai contar a história de um rapaz que fica mentalizando algumas coisas e a sua imaginação vai sendo contada no filme. E também na Fuga das Galinhas, um filme muito conhecido também, você já deve ter visto esse, que é mais atual, que conta também usado com bonecos e tudo, vocês podem ver, e conta a história de algumas galinhas que tentam fugir, então, da fazenda, tá? Agora, para finalizar, eu gostaria de mostrar para vocês como vocês podem produzir um stop motion. Só para a gente finalizar isso aqui, eu trouxe 3 fotogramas como exemplo, tá? No fotograma 1, 2 e o 3. Observem que cada um dos fotogramas, os objetos estão em posições diferentes, tá? Eu coloquei o primeiro fotograma com os bonecos em posições colocando para um lado da direita. E aí, o fotograma número 2, eu coloquei os bonecos estão colocando o rosto para frente. E o fotograma número 3, o boneco então virado para a esquerda, o rosto dos dois. Nesse sentido, como que se faz um stop motion? É simples, você pega o seu bonequinho lá, o seu objeto de massa ou madeira, o que você tiver para se parecer com algum determinado personagem que você queira criar, e você vai então, cada movimento desse objeto, você vai então fotografar. Então, o processo de mudança de posição do boneco do lado da direita para o meio, precisa-se várias posições desse boneco serem fotografadas. A mesma coisa do 2 para o 3, você vai precisar de várias fotografias, produzir até que você dá o efeito de movimento do rosto do animal. Então, eu espero que vocês tenham aprendido essas questões aqui, muito interessante a nossa aula de hoje, e até a próxima então. Obrigado.